reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. É isso que nós estamos aqui, para exaltar, para louvar ao que é digno. Vamos cantar essa música. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
ação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos, Senhor, imerecedores, Pai, de estar em Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, nos atrai cada vez mais a Ti e que possamos, Senhor, ir ao Senhor através de Cristo, estar em Ti por meio de Cristo, Senhor. Venha nesse momento, Senhor, preparar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que ela possa, Senhor, cair em solo frutífero, Senhor. Que o Senhor possa produzir frutos em nós, através da palavra que será ministrada nesta noite. Abençoa, Senhor, a nossa congregação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Se você veio preparado, tem o seu coração disposto a contribuir com a obra do Senhor, pode vir à frente ao som dessa música. Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, aqueles que nos assistem sejam bem-vindos também. Vamos fechar os olhos e orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia que se renovou mais um dia em nossa vida, e te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia abrirmos os nossos olhos, contemplar a criação, a beleza da criação e saber que a nossa vida não é nossa, é do Senhor. E te agradecemos pela oportunidade que o Senhor também nos dá de ofertar, de dizimar no ambiente onde nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo.
Pedimos que a bênção do Senhor, aquela que enriquece, não acrescenta dores, recaia sobre cada família, cada pessoa aqui representando a sua família, e que possamos, com alegria no nosso coração, ofertar, dizimar, não esperando nada em troca, mas apenas por amor ao Senhor, por devoção ao Senhor. E pedimos que o Senhor multiplique esses dízimos, essas ofertas, e que possamos aplicá-lo para o crescimento e o avanço da sua obra nessa cidade. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Antes de nós sequenciarmos a exposição, eu gostaria só de informar aos irmãos, né? Essa semana Deus nos abençoou com a concretização daquela venda do terreno que o nosso saudoso e precioso irmão Guigui tinha feito juntamente com a Esther para a nossa igreja, para a construção. Então nós já havíamos, no início de agosto, nós havíamos já recebido uma parte, R$10.000 daquele terreno. E agora nós acabamos de receber todo o valor com a vinda do meu cunhado. Nós conseguimos fazer uma compra da ferragem toda da laje, né? Nós já estamos chegando na laje, então compramos a ferragem da laje e ainda a igreja acho que vai ter que inteirar mais R$3.000 para a gente comprar essa laje também, para ficar já a ferragem da laje e a laje, e depois vai faltar só o concreto. E daí a gente já consegue terminar essa primeira fase do salão de festa. Se nós chegarmos até ali, com a graça de Deus, a gente vai chegar, é a parte mais cara da obra. Quando nós terminarmos essa laje, a gente pode dizer assim que a parte mais cara da obra, da construção, foi feita. E eu peço aos irmãos, né, que vocês continuem orando, contribuindo, colaborando, porque a cada dia que a gente vai ali naquela construção, a gente vê a mão de Deus abençoando aquele lugar. E agora, né, a gente está mais perto do que antes. Cada passo é uma vitória. Hoje eu vejo que falta muitos irmãos, mas no término dessa etapa, nós faremos novamente uma prestação de contas, como fizemos até agora, na etapa que nós concluímos alguns dias atrás. Então, a cada etapa nós vamos fazer uma prestação de contas. O branco vem, a diretoria toda da igreja virá, e a gente presta o quanto que foi gasto até naquela etapa. Amanhã, se Deus assim permitir, o pai da Thalia já volta para lá, para sentar lajota. Eu e o Ioras, vamos lá servir o seu Jair com lajota e cimento. Beleza, Ioras? Serventão amanhã, hein? Convocado daqui para não fugir amanhã. Beleza? Então, com alegria, irmãos, nós vamos dando passo a passo. E em breve, na hora de Deus, no tempo exato de Deus, nós estaremos lá naquele lugar. Orem, porque tem um irmão aí que está para vender um imóvel. E a venda desse imóvel vai ser bênção na vida da igreja. A venda desse imóvel vai gerar praticamente quase que os vidros todos. E as duas lajes, vai dar para a gente terminar a frente da igreja todinha. Terminando a frente da igreja, dá para a gente ir para lá já, se reunir no salão de festa, ter os nossos cultos lá já. Então que Deus tenha misericórdia e envie esse comprador lá para esse negócio. Dobre as suas orações. Amém? Vamos lá? Sequenciando aqui e aproveitando, né, que hoje a nossa matriarca está aí, a mais velhinha da turma. O velhinho foi, a velhinha está aí, representando a terceira idade. Seja bem-vinda, Esther, novamente. Deus abençoe sua vida e a sua família, que tem sido bênção na nossa comunidade. Tá? Mateus,
capítulo de número 7. Nós já estamos terminando praticamente o Sermão do Monte, provavelmente mais alguns domingos aí. Eu terei 2 domingos para frente que será uma escala, uma do Elias, a outra do meu irmão, que eu quero aproveitar esses 15 dias aí para alavancar lá esse trabalho da nossa construção. Então, hoje nós vamos terminar o verso 15 e o verso 16 de Mateus capítulo 7. Domingo passado nós abordamos o verso 15, onde Jesus nos advertiu dos perigos que existem para tentar nos tirar do caminho estreito e da porta apertada, ou da porta estreita e do caminho apertado. O principal empecilho que Jesus coloca no texto de Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 16, ele coloca os falsos profetas. Onde que esses falsos profetas ficam? Eles ficam sempre do lado de fora da porta estreita. Eles ficam próximos à porta estreita, próximos ao caminho apertado, para tentar dissuadir aqueles que dão atenção, que dão o ouvido a eles. Então, nós devemos tomar bastante cuidado. E Jesus nos advertiu, em primeiro lugar, sobre esses falsos profetas, dizendo que eles estariam próximos de nós, no nosso meio, e eles eram muito sutis. Por que eles eram sutis? Porque eles tinham a capacidade de se transformarem em pele de ovelhas, não é? Mas por dentro eles são lobos vorazes, lobos procurando uma presa. E como que eles fazem isso? Através de uma sedução, através de uma distorção. Então Jesus deixa bem claro que eles são sutis e que, por eles serem sutis, nós temos grande dificuldade para identificá-los. Porque os falsos profetas de hoje são muito hábeis. Eles não estão falando tantas heresias. As heresias que a gente tem facilidade para identificar, por exemplo, você vai numa igreja neopentecostal, como essas igrejas que a gente vê na televisão, então ali você já identifica assim, com uma facilidade muito grande, por causa das heresias. Mas Jesus não está falando desses, só desses. Jesus está falando dos sutis, daqueles que são mais difíceis. Então a palavra que a gente tem aí no início do verso 15, acautelai-vos, aí a tradução melhor seria trazei-o para perto, aproxime-se, porque é como se Jesus estivesse dizendo, vocês só vão conseguir saber que são lobos se vocês estiverem próximos a eles. É próximos deles, não é distante deles. Então, para a gente ter a noção da sutileza que essas pessoas têm. Então, o que é de perigoso? A periculosidade deles é que eles estão ensinando coisas que são verdades. Eles falam de verdades. E onde está aí o perigo? Está naquilo que eles omitem, as verdades que eles omitem. O que é que eles omitem? Eles omitem aquilo que ofende o pecador. Eles omitem aquilo que o pecador precisa saber. Aquilo que o pecador precisa ouvir, que é arrependa-se, transforme, abandone a vida de pecado, santifique-se. Eles negam o castigo de Deus, a ira de Deus, eles negam. Então, todo aquele que nega a ira, o arrependimento, o castigo eterno, o fogo, o inferno, é um falso profeta. Estes estão dentro, no nosso meio, são sutis, e Jesus diz, tome cuidado com estes. Estes é que são perigosos. Por quê? Porque eles vão de modo sutil, tirando o temor, o tremor e o desejo de santificação do coração do povo de Deus, da igreja de Deus. Eles arrasam com a igreja de Deus. Aí entra a libertinagem.
Aí entra o mundo, a pecaminosidade. O trabalho deles é em torno da inclusão. O trabalho deles é em torno de juntar aquilo que Deus separa, de unir aquilo que Deus separou. Então, este é o grande perigo. E aí Jesus, ele deixa bem claro que a forma para a gente perceber não é só trazer para perto, mas Jesus, na sequência, orienta os seus discípulos dizendo que existe uma outra forma de nós captarmos, de nós olharmos e dizer: este é falso. Como? Jesus, em segundo lugar, compara os falsos profetas a uma árvore frutífera. Você vai observar isso a partir do verso 16, mas nós vamos ler do verso 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, olha que coisa fantástica. Além de Jesus dizer que o falso profeta se assemelha a um lobo, ele continua pintando um quadro. Ele continua pintando um quadro para facilitar a identificação de tão sutil e de tão preocupado que Jesus estava para que os discípulos compreendessem. De tão preocupado e no interesse que os seus discípulos compreendessem a necessidade da identificação de um falso profeta, Jesus faz duas figuras. Primeiro a do lobo, que nós já estudamos, e depois a da árvore. Para identificar, e aqui a gente já vê como Jesus era um bom mestre, porque o bom ensinador é aquele que usa o método da repetição. Então ele repete. Quando ele quer ensinar uma coisa, ele foca de modo repetitivo para que a mente dos seus ouvintes fixassem no que ele queria dizer. Olha como começa o verso de número 16. Pelos seus frutos... Vamos trocar, Emerson? Pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Começa o verso 16 assim. E como é que termina o verso 20? Como termina o verso 20? Pelos seus frutos, vocês conhecerão. Então, olha como que Jesus faz. A ideia do fruto aqui é muito óbvio. O que é que Jesus está fazendo? Ele está fazendo um contraste entre duas árvores. E duas árvores frutíferas. Você pode observar isso. Ambas as árvores produzem frutos. Porém, os frutos dessas árvores são diferentes. Um não pode dar na árvore do outro. É isso que Jesus está dizendo. E fruto mau aqui não significa fruto podre, não significa fruto estragado, mas sim fruto sem a qualidade suficiente que se encaixe ou dentro do padrão de Cristo. Então, esse é o mau fruto. O mau fruto é aquele que não está no padrão de Cristo.
Você pode ver uma pessoa fazendo boas obras e o fruto daquelas boas obras serem reprovadas por Deus, porque talvez ela esteja fazendo esperando algo em troca, ou esteja fazendo para conseguir algo de Deus. Então isto é reprovado diante de Deus, é um mau fruto. E o bom fruto? Por que é um mau fruto? Porque quem está fazendo, não está fazendo dentro do padrão cristão. Qual é o padrão cristão? Aquela que se arrepende, lembra? Lá do início do Sermão do Monte, aquele que é humilde de coração. O que é humildade? Não é você ser um coitadinho simples, é quando você reconhece que você é insuficiente para salvar-se a si mesmo. Quando você olha para você e diz assim: por mais que eu faça, eu jamais serei salvo por aquilo que faço, por aquilo que sou. Humildade é você reconhecer que você precisa de Jesus, que você sozinho é um fracasso, você está falido. Então, a ideia do fruto aqui é o modo de vida. O fruto mau é o fruto que dá na árvore que não foi regenerada. O fruto bom, ele produz na árvore que foi regenerada. A figura da árvore é a figura do cristão ou do ímpio. Então depende. Se ele foi regenerado, o fruto dele vai ser bom. Por que o fruto dele vai ser bom? Porque quem habita nele é o Espírito Santo. Então ele vai produzir o fruto do Espírito, aquilo que Paulo descreve lá em Gálatas. Então nós só podemos identificar o falso profeta de dois modos: trazendo ele para perto, observando os seus ensinos e analisando o seu jeito de viver. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Para identificar um falso profeta, você precisa trazer para perto e observar como é que ele vive. Aqui está o grande problema e a dificuldade. Vocês já conviveram com pessoas que foram nascidas num lar onde a paciência, onde o modo de falar, a educação da pessoa é tão boa, é tão polida, que você olha e você diz: nossa, mas essa pessoa é crente. Olha como ela fala, olha como ela se comporta. E aí, de repente, essa pessoa começa a falar, a ensinar, mas essa pessoa não passou pelo novo nascimento. Daqui a pouco ela está falando coisas que é contrário às Escrituras. Ela não se submete às Escrituras. Então, Jesus não está falando aqui de uma pessoa de um caráter, de um mau caráter. Jesus está dizendo: olha, tome cuidado com a sutileza do falso mestre, porque ele tem até um bom caráter. Ele é tão enganador que ele tem um bom caráter. Então vocês devem observar. E Jesus nos alerta para três perigos que facilmente nos seduz. O primeiro perigo que nos seduz, e Jesus deixa isso claro, que nós somos levados pela aparência. Primeiro perigo. Vem aquela pessoa bem vestida, com uma voz bem grave, uma voz agradável, uma voz doce, e começa dizendo que Jesus te ama. E Ele te ama mesmo. E começa falando só coisas boas. A aparência, irmãos, é um perigo. Se Samuel, pense bem,
Se Samuel, Deus o exortou dizendo: Samuel, Samuel, não se engane, não se deixe levar pela aparência, Samuel. Se Samuel queria ungir o Eliabe ao invés de Davi, porque foi levado pela aparência, olhou para o Eliabe: não, esse aqui tem pinta de rei. Ó, E Samuel não era um comedor de arroz e feijão qualquer como nós, não. Primeiro que você vê que o próprio nascimento do cara é um milagre. Ele é fruto de um milagre. A sua mãe era estéril. De repente, está lá no templo chorando. O sacerdote a chama de bêbada, embriagada, esta hora da manhã. O povo do Antigo Testamento gostava de beber, pelo jeito. E ele nasce de um fruto miraculoso. Ele ouviu, dos poucos homens que ouviu, literalmente. Tem uns comedores de arroz e feijão que diz: Deus me falou, audível. Falou nada. Audível são poucos que ouviram, hein? Poucos. Pode falar no coração da gente. E Deus fala, eu não estou negando que Deus fala. Deus fala. O nosso Deus é vivo. Só que audivelmente ele falou com poucas pessoas. E Samuel foi um desses. Samuel, já pensou? Não é para qualquer um, não. E ele foi seduzido pela aparência. Então, nós, seres humanos, temos grande facilidade de sermos enganados pela aparência. E é um perigo que Jesus está deixando claro aqui. Então, chega uma pessoa, começa a pregar o evangelho, como eu disse a vocês, bem vestida, falando um português correto. Daqui a pouco você vai ver, você está debaixo do balaio. Uma certa vez, ainda no seminário, fazia parte de uma igreja, e aí eu estava de férias do seminário, tive que carregar cadeiras para um culto que ia ter de um pastor que vinha e que realizava milagres, fazia a perna crescer e tudo mais. E eu carregando cadeiras. De repente, ele fez alguns milagres lá. Não, e o pior de tudo é que os demônios manifestavam na frente. Era um show. Um show. E de repente, quando eu vi ele dizendo: pegue o seu envelope, coloque o dízimo e a oferta juntos no mesmo envelope. Porque o dízimo é o macho e a oferta é a fêmea, para multiplicar o seu dinheiro. Eu vi o povo fazendo aquilo foi uma decepção. Eu disse: meu Deus do céu, que tristeza. Todos sendo seduzidos pela aparência. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque podemos estar ao lado de pessoas que têm um linguajar evangelicalês. Ele nos saúda com a paz do Senhor, ele é uma pessoa cordial, ele faz tudo, mas faz de tudo que é preciso. Apresenta uma vida religiosa perfeita, toma a ceia, é batizado, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Uma hora ou outra, ouvindo o que deste púlpito ou que de qualquer outro púlpito que prega a verdade, vai incomodá-lo de tal modo que ele vai fugir, ele vai sair. Ele não suporta a sã doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse:
nos finais dos tempos surgirão falsos mestres, falando aquilo que o povo quer ouvir. E muitos não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina dá coceira no ouvido. Todo domingo você ouvindo, você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo, você precisa abandonar a vida de pecado, você precisa se converter. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Chega uma hora que espana. Aí a pessoa some. Aí chega os abençoados e diz assim, ó, tal pessoa sumiu, tal pessoa desviou. Será? Será? Vamos ver o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmão, crente não desvia. Crente nascido de novo não desvia. Não. Então tem muita gente que pode estar no nosso meio, frequentar um pouco, sumir. Aí é Deus. Qual é o segundo perigo? A influência. Se o primeiro perigo é a aparência, o segundo é a influência. Líderes, irmãos, por exercerem uma função importante na igreja ou fora da igreja, às vezes não são questionados naquilo que eles falam. Eu também já fui membro de uma igreja onde o pastor falava uma coisa e ninguém podia questionar. Uma coisa antibíblica. Ninguém podia questionar. Mas a influência que essa pessoa exercia fora criava uma espécie de blindagem em que a própria pessoa se sentia um Moisés. Então já pensou, eu chego aqui e digo, olha, vão para Israel serem batizados no Rio Jordão, ou vão para tal lugar porque senão não vai acontecer. Ou eu chego aqui para vocês e digo assim, ó, vamos nos reunir lá na casa, na Rua Bahia, na casa que o Furlan cedeu para a gente fazer o culto das crianças, porque vai cair um meteoro na cidade. E aí vocês vão. Ninguém questiona, ninguém faz nada. Não questiona por quê? Por conveniência? Não questiona por quê? Por medo? Então nós não podemos deixar a influência, seja intelectual, seja profissional, seja econômica, financeira, prevalecer sobre a palavra de Deus. Na igreja não pode existir um papa. No meio da nossa igreja não pode ter um papa. Se tem um papa na nossa igreja é Cristo. E a palavra de Cristo. Quando a minha palavra ou a palavra de qualquer irmão que faz uso deste púlpito estiver sobre a palavra de Deus, eu digo para você, vai procurar uma igreja bíblica, porque você não está numa igreja bíblica. É isso que Jesus está fazendo. A Bíblia é muito clara. Quando a gente olha para Atos, capítulo 17, o verso 11, olha, Paulo estava pregando. E olha o que os irmãos fizeram e falaram de Paulo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Não era o Itamar que estava pregando, não é o Paulinho que estava pregando. Não é o Ricardo que estava pregando. Não é o Roberto, não é o Elias, não é o Alex, não é a Natália que estava dando aula. Era o Paulo, o apóstolo. E todos estavam atentos, folhando as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando realmente era bíblico ou não. Então, os questionamentos devem ser teológicos, bíblicos. Por isso nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos ser totalmente levados, influenciados, única, exclusiva e somente pela Bíblia, por nenhuma outra filosofia, ciência ou costume. É a Bíblia e as doutrinas da Bíblia. Nós precisamos ser como os bereanos, e não como aqueles que qualquer vento de doutrina leva. A Bíblia diz que tem uns que são como palha seca. Tiago diz isso. Alguns são como palha seca. Qualquer vento leva. O terceiro e último perigo aqui, a gente percebe que Jesus deixa isso claro. A aparência, a influência é tão perigosa quanto também a falta de discernimento. Como nós precisamos aprender a discernir entre o verdadeiro e o falso. Por quê? Porque a pior ameaça para a igreja não vem de fora, daqueles que militam contra o evangelho. Não, esses aí não são ameaça para a igreja. Esses aí já são fáceis para serem qualificados, identificados. A pior ameaça são aqueles que estão dentro da igreja. Este sim. Por quê? Porque além de serem falsos crentes, falsos profetas, eles distorcem o evangelho, fazem do evangelho, criam um outro evangelho, que Paulo chama de outro evangelho, que é o falso evangelho, distorcendo todas as doutrinas bíblicas. E essa distorção que é perigosa. Por quê? Porque eles levam a igreja ao caos. Eles vão negar ou vão pegar as doutrinas que são favoráveis a eles, distorcem essas doutrinas, e aí a mensagem e a igreja verdadeira padece pela distorção que eles fazem. Quer uma doutrina predileta que eles usam para distorcer? Doutrina dos dízimos. A doutrina do dízimo é bíblica. Mas o que eles fazem? Eles pegam essa doutrina e distorcem essa doutrina. E aí, os crentes verdadeiros e os mais fracos começam a entrar, porque também o coração é ganancioso, o coração é cobiçoso, e eles começam a roubar, a negar, a não serem como os crentes eram do passado. Por quê? Porque teve alguém que distorceu. A doutrina da santificação é outra doutrina que eles gostam de distorcer. Você não precisa mudar. Você pode continuar do jeito que você está, desde que você cumpra todos esses rituais. Como que você toma posse da bênção de Deus? Como que você toma posse da bênção de Deus?
eles começam a mundanizar e colocam dentro de uma igreja aquilo que é pagão, para levar você a tomar posse. Irmão, lembra quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus? Na segunda vez ele disse, ele abençoava o povo. E aí o outro chega e diz, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, mas como que eu posso amaldiçoar quem Deus quer abençoar? Irmão, se Deus quiser abençoar, quem vai tirar isso? E se Deus não quiser, quem vai tomar da mão de Deus? Me diz. Quem? Então você pode passar debaixo naquele corredor tocando naquele manto. Você pode passar no sal. Você pode fazer tudo o que você quiser. Isso aí é coisa lá da magia negra. Sei lá de onde que vem isso. Isso é pagão. O que eles estão fazendo? Mundanizando a igreja de Deus. A igreja de Deus não precisa disso. O povo de Deus não precisa disso. Como é que o povo de Deus toma posse da bênção de Deus? Se atentamente ouvirdes a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos, andar em sujeição, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é assim que está escrito lá em Deuteronômio 28? Você não precisa correr atrás delas. É o inverso. É o oposto. Eu vou estar andando, aí o Moisés diz que elas virão e me alcançarão. Elas que vão correr atrás de mim. Elas que vão cair sobre mim. Eu vou dizer, mas de onde que está vindo isso? Por que isso? Por causa da bondade de Deus. Não por causa dos sacrifícios humanos. Os sacrifícios humanos, Deus já deixou bem claro para o Saul. Ele disse assim, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente tem sacrificado, em vez de nos sujeitar em obediência. E Deus está chamando um povo que tenha um coração disposto a obedecer. Que oração mais linda quando Davi diz, Senhor, me dê um coração ensinável. Sabe o que é um coração ensinável? Um coração que se sujeita à obediência. Nosso coração é duro. Nosso coração é carnal. Nosso coração, quando ele está no controle, ele não é ensinável. Por isso que Davi está pedindo isso. É um rei pedindo isso. É um rei. Então que Deus nos ajude a discernir os espíritos. Tem um profeta lá do Antigo Testamento, eu não sei qual é, mas ele chamava os espíritos enganadores de embusteiros. Embusteiro é espírito enganador. O que mais tem no meio da igreja, da hora presente, é embusteiros. Embusteiros. Espíritos enganadores. E olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, irmãos, por mais que o sujeito viva de modo caridoso, por mais que o sujeito tenha um caráter ilibado, por mais que o sujeito faça tudo o que há de bom, se ele não tiver nascido de novo,
nada disso vai servir. As obras dele, as nossas obras, serão provadas na onde? Fogo. Tudo que fizermos nessa terra, como pessoas, se estivermos em Cristo, fazendo pelo Espírito de Cristo, o fogo não queimará. Paulo diz isso, que as nossas boas obras serão provadas no fogo. Então, se elas serão provadas no fogo, o sujeito que está achando que ele é salvo por causa das boas obras, na hora que o fogo de Deus bater nessas obras, o que vai acontecer com essas obras? Elas vão ser queimadas. Se elas forem queimadas, como que essa pessoa pode ser salva? Se a salvação dela estava nas boas obras. Então, talvez você que está assistindo crê que você precisa fazer boas obras, com todo respeito. Você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados, correr para Cristo, dizer: Cristo, tenha misericórdia de mim, coloca em mim o teu Espírito, regenere a minha vida. Eu e você precisamos primeiro disso. Depois, as boas obras serão consequências, elas resplandecerão na nossa vida como luz para a glória de Cristo. Porque se não for assim, elas não servem para nada. Ah, mas isso é você que está dizendo, não sou eu, é o profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Eu vou falar olhando para a câmera, porque talvez tenha alguém lá. Você sabia que você é um imundo? Eu e você somos imundos. Nós só podemos nos esconder da nossa imundície no sacrifício perfeito de Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos para Cristo, as nossas imundícies são apagadas e nós passamos a ser vistos e observados por Deus, não mais como nós, mas Cristo, Deus nos vê através de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Aí sim, aí tudo muda. Aí tudo muda. É disso que nós precisamos. É reconhecer a nossa imundície. Eu tenho, por mim, que uma das características, tanto do falso crente quanto do falso profeta, é nunca ter tido a sensação de estar indo para o inferno por causa de seus pecados. Ele nunca precisou se arrepender. Ele nunca teve esse sentimento de terror, de agonia. Eu nunca me esqueço. Antes que o Senhor me chamasse, alguns dias antes, eu tive 2 sonhos consecutivos. Eu descendo de carro ali perto da Garapeira, ali naquele lugar onde teve um acidente com uns padres, e eu sonhava que eu batia o carro e de repente vinha algumas sombras pretas, vestidas com uma roupa preta, para me pegar, e eu acordava desesperado, com aquela sensação horrível. E alguns dias depois, o Senhor me chama, e aquela sensação horrível de pecado, de condenação, de culpa. Da noite para o dia, aquilo, sabe, você chega no culto, uma pessoa, e sai para casa outra pessoa, parece que eu não andava, eu flutuava, aquele peso.
aquela tristeza, aquela angústia. Bem aquilo que Jesus disse quando Ele chama o pecador, Ele diz: vinde, você que está cansado, você que está oprimido, você que está aflito, você que já não aguenta mais, você está sobrecarregado, vem, deixa esse fardo aqui, eu quero trocar com você. Foi essa a sensação, foi uma troca que aliviou, uma troca que trouxe paz, uma troca que trouxe vida, uma troca que trouxe um sentimento de que eu não sou mais meu, eu sou de Deus, é Cristo que mora em mim. O novo nascido, ele precisa ter esse sentimento. O novo nascido, ele precisa saber que se ele fechar os seus olhos aqui, ele não estará indo para um lugar qualquer, ele estará indo para o seu Senhor. É esse o sentimento. É isso que a igreja da hora presente precisa voltar a sentir. Nós caminhamos por fé, caminhamos, irmãos, mas a nossa fé também precisa ter emoção, ter sentimento, ter sensação de arrependimento todos os dias e saber que os nossos pecados custaram um preço caro. Nós não estamos aqui por acaso. Para vir ao culto, para muitos é um peso. Para nós deve ser um prazer, uma alegria, porque nós só podemos estar aqui cultuando a Deus, porque Jesus Cristo morreu. Era para eu e você estar em qualquer outro lugar. Era para nós estarmos talvez na mesa de um bar, escravizado na prostituição, na droga, nos vícios desse mundo. Mas fomos libertos. E como não prestaremos um culto a Deus? E a gente vem à igreja, às vezes sai triste, sai chateado, parecendo que nós viemos prestar culto para nós mesmos. Nós viemos para esse lugar é para cultuar e adorar a Deus. Por isso que o falso profeta, ele atrai muitas pessoas, porque a igreja dele, o culto não é para Deus. Tudo o que se faz é para agradar o coração do homem. As igrejas deles estão cheias, muito cheias, porque não há confronto. O que eles querem é gente para engordar, para tirar a lã, para tirar a gordura. E eu digo a vocês, nós precisamos caminhar sabendo que a nossa vida cristã não está boa. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos estudar mais. Eu tenho visto as aulas da escola bíblica dominical, que bênção que tem sido, irmãos. Tão poucos irmãos dispostos a aprender. Para os nossos adolescentes que estão nem aí para o Evangelho, é tristeza de saber que os pais também não estão incentivando, não estão fazendo a sua parte.
Eu louvo a Deus pela sua vida, Furlan, que você cedeu aquela casa. E tem muitos professores lá dando aula. Hoje não foi um adolescente. A professora se prepara, vai ali, se dedica e não foi um. Aí depois os pais chegam e dizem assim: onde eu errei? Onde eu errei? Onde? Nós sabemos aonde a gente erra, nós sabemos. Chegou a hora, irmãos, de nós despertarmos. Chega de dormir. Até quando nós vamos dormir? Vocês já pararam para olhar, sim, quando é para vir para o culto a dificuldade? O Satanás se levanta, a carne se aflora, tudo começa a ser dificultado, embolado, há um descontentamento. Mas estar aqui descontente também não significa estar, é melhor que não venha mesmo. Sabe o que nós estamos precisando? De cair de joelhos pedindo: Deus, tem misericórdia da tua igreja. Reaviva, Senhor, a tua obra dentro de nós. Tem muitos que estão adormecidos, apáticos, totalmente anestesiados pelo mundo, pelas coisas do mundo. Que tristeza, irmãos. Essa semana eu estava ali com o Ademar jogando algumas pás de terra. Foi até ontem, sábado. Fazendo tantos planos, correndo atrás das coisas deste mundo, enquanto nós temos a oportunidade de vir para esse lugar como igreja, adorar a Deus, prestar um culto agradável a Deus. Sabe por que não vem? Porque falta amor a Deus, falta amor às coisas de Deus. Mas não esquenta não, que se você for de Deus, o chicote vai estralar no seu lombo. Não esquenta não, porque Ele vai puxar, Ele vai trazer. Nem que for debaixo de varada, nem que for debaixo de sandalhada, de chinelada, de crise em cima de crise, nem que for em cima de doença, de angústia, mas Ele vai salvar a sua alma, a sua casa, Ele vai avivar. Essa é a segurança que nós temos. Aleluia. Aleluia. Não adianta ficar dizendo está amarrado, está solto. Jesus disse que o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então eu espero que fique bem claro para você. Enquanto nós não estivermos nos sentindo pecadores, fracos, precisando da graça de Deus, nós vamos ficar assim, apáticos. Nós vamos estar caminhando com os falsos profetas. Para a gente caminhar para o encerramento, olha o que Isaías diz no capítulo 6, verso 5, o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15.
São esses os sentimentos que devem estar no nosso coração como discípulos de Jesus Cristo. Porque se estivermos com esses sentimentos no nosso coração, nós não vamos fugir da presença dele, nós vamos correr para a presença dele, porque a gente reconhece que precisa dele. Isaías 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O outro texto não está na folha. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Primeira Timóteo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esses sentimentos precisam estar no nosso coração. Ai de mim, estou perdido. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O nosso consolo é que tanto o falso crente quanto o falso profeta não escaparão da ira divina. Esse é o nosso consolo. E deve ser o nosso temor e o nosso tremor, para que a gente também não seja um falso crente, para que a gente também não seja um falso profeta, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Estão sobre nós. E o que é que eles vão receber? Eles vão receber o pagamento final. Cada um vai receber o seu pagamento final. Qual é o pagamento final? Mateus 7,19, que é encerrando a perícope do texto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Vamos terminar com Judas 1,4. Judas, você pode abrir aí? Judas 1,4. Toda árvore que não é boa, que não produz bons frutos, é cortada e jogada no fogo. Que tipo de árvore você tem sido? Que tipo de árvore nós temos sido? Vamos ver o que o Judas, irmão de Jesus, disse, e aqui a gente encerra. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que nós nunca permitamos estes homens ímpios no nosso meio, negando a graça, introduzindo libertinagem no meio do povo de Deus. Então você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui, eu convido
que Deus coloque em nós a natureza de Cristo, porque só pela natureza de Cristo conseguiremos manifestar os frutos condizentes com a fé cristã. Vamos terminar cantando esse belo hino, essa bela música. Tua graça não tem fim. Preste bem atenção na letra dessa música, porque tudo que a gente fizer aqui, se não tiver sido feita em Cristo e para Cristo, não tem significado nenhum. Nessa quarta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos lá para o culto de oração, às 20 horas na casa. Depois você pode terminar orando, Natália, por favor? Nossa vida se for, o Senhor seja a nossa vida, e que isso já comece aqui, Senhor. Tua palavra diz que o teu Filho morreu para que nós vivêssemos para Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, a viver para Tua honra e glória, Senhor. Atrai e cativa cada vez mais os nossos corações a Ti, Senhor. Como já foi dito, Senhor, como nós estamos, Senhor, apáticos, anestesiados por esse mundo. Nós pedimos que o Senhor nos desperte, Pai. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas e nos nossos corações. Trabalha na nossa comunidade, Senhor. Trabalha na nossa igreja. Venha nos despertar como corpo de Cristo, Senhor, para o que realmente importa, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, a luz da eternidade, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a discernir a Tua palavra, a amarmos a Tua palavra, Senhor, e a provarmos os Espíritos. Venha, Senhor, em nosso auxílio, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós Te somos gratos, porque a Tua graça não tem fim, Senhor. Por isso, Senhor, o nosso louvor, ele realmente não cessará, Senhor. Que isso seja verdade nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.